Então, observando aqui o seguinte, né? Então, na primeira questão, deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Pronto. Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte, né? Em quais itens a função é quadrática, né? Então, é só analisar o item, né, e verificar se ela é uma função do segundo grau ou não. Então, observando o seguinte, que toda função do segundo grau, ela vai ter formato, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vai ter mais ou menos esse modelo. Lembrando que o maior expoente que vamos ter nessa função vai ser sempre o 2. Então, na primeira, na letra A, f de x igual a menos 6x ao quadrado mais 15. Então, essa daí seria, né, ou não, uma função de primeiro grau. Sim, seria. Né? Pronto, exatamente. Ela é uma função de segundo grau, perdão, função de segundo grau. Né? Ou seja, nós temos aqui x ao quadrado, né, já representando que ela seja função de segundo grau. Na letra B, 7 menos 1,4x mais 0,83x ao quadrado. Então, nesse caso, ela vai ser uma função de segundo grau, né? Então, hoje nós temos aqui configurado a variável x, né, com o expoente 2. Então, a letra B, ela também é uma função quadrática. Na C, né? F de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x, né? Menos 2x ao quadrado menos 4x. Então, ela é ou não uma função de segundo grau? Pronto, nesse caso aí ela não é função de segundo grau. Eu tenho aqui realmente, vou ter o expoente 2, né? Porém, eu tenho aqui o expoente 3. Então, o grau da função, ela é configurada pelo maior expoente que eu encontrar nela. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, então, uma função de terceiro grau e não de segundo grau. Aqui, f de x igual a 10 mais 2 terços de x, que multiplica 1 menos x. Então, essa daqui é uma função de segundo grau ou não? Sim. Pronto, ela é Função uma do segundo função. grau. Ela é sim, exato. Ela é sim, porque se eu pegar e multiplicar aqui, ó, porque esses 2 terços de x, ele está multiplicando, né, esse 1 menos x, né? Tanto é que se eu pegar e multiplicar, vai ficar, então, o 10 mais 2 terços de x, né? Menos 2 terços de x ao quadrado. Então, ela realmente configura como função de segundo grau. Na letra E, ela não é função de segundo grau.
Eu tenho o 2 aqui, porém o expoente é que está sendo x, então ela não é uma função de segundo grau. E a letra F também não é função de segundo grau, apesar do x estar logo aqui abaixo, mas nós não configuramos uma função de segundo grau por ela não atender pelo menos a esse formato aqui. A letra E só não é função de segundo grau por causa que o x vale 1. Pronto. Aí então, vamos observar aqui o seguinte, né? Aqui nós vamos ter a letra A, B e a letra D, né? Que são funções de segundo grau. Então, nessas três, perdão, elas são funções de terceiro grau, então segundo grau. Então, às vezes ainda confunde. Questão 2. Bom, a questão 2, ela pede para saber qual o valor dos coeficientes A, B e C de cada uma das funções quadráticas a seguir. Então, eu tenho essa primeira função, f de x, igual a 5x ao quadrado, menos x, mais 2. Então, o nosso coeficiente A vai ser o 5, né? Porque você percebe que ele está atrelado ao x ao quadrado. O B, ele vai ser o menos 1, porque ele está juntamente com o x, né? O x, vamos dizer assim, x1, né? X elevado a 2, x elevado a 1. E o coeficiente C, ele é justamente o nosso termo independente. Então, ele vai ser o 2. Então, nessa função da letra A, o A vai ser igual a 5, o B é igual a menos 1, e o C vai ser igual a 2. No item B, aí então eu vou ter f de x igual a 7x ao quadrado mais x sobre 2 mais 1/4, né? Então aqui nesse caso, o coeficiente ele pode assumir diversas formas, né? Lembrando que são números que pertencem ao conjunto dos reais. Então, dentro dos reais eu tenho os naturais, eu tenho os números inteiros, eu tenho os números racionais, eu tenho os números irracionais, né? E pronto, aí fechou o conjunto dos números reais. Pois é, aí vamos aqui. Então, nosso coeficiente A vai ser o número 7, o B vai ser 1/2 e C será 1/4. No item C, aí me digam aqui quais são os coeficientes dessa função do item C. A letra A é menos 1, o B é 0 e C 9. Pronto, exatamente isso. O nosso A vai ser menos 1, o B vai ser 0 e o C vai ser 9, né? Você percebe que não aparece aqui, por exemplo, qualquer x, né? X do simples, né? X de primeiro grau. No item D, aí nós temos aqui f de x igual a 2,1x e multiplica 4x vezes, não, 4x menos 3. Para resolver essa daqui, eu primeiro tenho que transformar ela no modelozinho de função do segundo grau. Função de segundo grau, vamos observar aqui. 2,1x multiplicando por 4x. Aí nós vamos ter
8,4x ao quadrado. 2,1x multiplicando por menos 3, vamos ter menos 6,3x. Então, a função que nós temos nesse caso aqui é essa. 8,4x ao quadrado menos 6,3x. Então, aqui, neste caso aqui, quais são os coeficientes? A letra A é 8,4, B menos 6,3 e C 0. Pronto, exatamente isso. Porque percebam que eu não tenho termo independente nela, né? Deveria ter algum C bem aqui, né? Como ele não aparece, fica sendo 0. Então, A, 8,4, o B, menos 6,3, né? Sem esse X, por favor. E o C fica sendo 0. No item E, né? Aí nós temos toda uma função, né? Nós temos aqui 3x ao quadrado menos 10x mais 8 sobre 4. Aí os coeficientes dela vão ser todos eles sobre 4, né? Basicamente. Então eu vou ter que o A será 3 quartos, o B menos 10 quartos e o C eu vou ter aqui também 8 quartos, que seria 2. Ou ainda, eu poderia também ter da seguinte maneira, esse B aqui, eu poderia simplificar ele por 2 e por 2, eu ainda poderia deixar ele mais simples, sendo que o nosso B pode ser, vou deixar bem aqui do lado, Eu simplifiquei, ficou 5,5. pronto, exatamente. Aí esse B fica sendo 5 meios. Ok? Se puder simplificar, simplifique. Fica bem melhor de trabalhar quando está simplificado. Do nosso item F, na letra F, nós temos aí 0,5, que multiplica 1 menos 6x, menos 2x ao quadrado. A gente vai fazer a mesma coisa do item D, na letra D. 0,5 vezes 1 e 0,5 vezes menos 6x. Então, neste caso aqui, nós vamos ter 0,5 menos 3x menos 2x ao quadrado. Então, neste caso aqui, os coeficientes vão ser o A é menos 2, o B é menos 3 e o C será menos 5. Né? Aí, alguma dúvida nessa primeira questão? Alguém teve pelo menos alguma dúvida, alguma pergunta? Acredito que não, né? Então a gente já pode passar adiante, né? Essa daqui é a fase segunda, então a gente vai para a nossa terceira questão. Ignora aquele G ali que já a gente resolve ele. Então, dada a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 3, calcule, né? Depois a gente vai calcular aquele g de raiz quadrada de 2. Vamos calcular primeiramente na letra A, g de menos 1. Pronto. Para calcular, então a gente pega tudo o que for x e substitui por menos 1. Então nós vamos ter o seguinte. G de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado,
mais 5 vezes menos 1, mais 3. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo, né? Então, nós vamos ter aqui menos 1 ao quadrado, viu? Nós vamos ter aqui menos 1 ao quadrado, que dá 1. Aí, com esse sinal que está aqui fora, ele vai ficar negativo. Aí nós vamos ter mais 5 vezes menos 1, vai dar menos 5. Então, nós temos aqui menos 1, menos 5, mais 3. Aí a gente vai só resolvendo as continhas de menos, né? Menos 1, menos 5, vai dar menos 6. Menos 6 mais 3, resultado, menos 3. Então, g de menos 1 é igual a menos 3. Agora, g de menos 5. Aí vamos lá. G de menos 5 vai ficar da seguinte maneira. Nós temos menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5, mais 3. Eu elevando esse 5 aí, esse menos 5, né, ao quadrado, aí eu vou ter mais 25, porém com o sinal de menos que fica fora, né, ele vai ficar negativo mesmo. Então eu vou ter menos 25 aqui, e eu vou ter também menos 25 aqui nessa segunda parcela, porque multiplicando aqui os sinais mais vezes menos, então eu vou ter como resultado menos. Então nós temos aqui menos 25, menos 25 mais 3. Então aí eu vou ter menos 50 mais 3. E g de menos 5 é igual a menos 47. Agora, resolvendo essa letra C aqui, né? G de raiz quadrada de 2. Substituindo tudo que tem x pela raiz quadrada de 2, então eu vou ter g de raiz quadrada de 2 vai ser igual a menos raiz de 2 ao quadrado, mais 5 vezes raiz de 2, mais 3. Detalhe, raiz quadrada elevada ao quadrado, o resultado dela será justamente o número que estiver dentro da raiz. Ok? Então vai ficar desse jeito. Nós temos aqui, né? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, então vai ficar 2. 5 vezes raiz de 2, né? Eu vou ter simplesmente 5 raiz de 2. E nós temos o mais 3 que sobrou. Então eu tenho menos 2 mais 5 raiz de 2 mais 3. Eu não posso somar menos 2 mais 5 raiz de 2 mais 3. Eu só posso somar quem tiver semelhante a ele. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 2 mais 3. Então, como resultado, eu vou ter 5 raiz de 2 mais 1. Ou quem tiver colocado 1 mais 5 raiz de 2 também não tem problema, porque nesse caso não importa, né? Só que se você tiver feito isso, você não está errado. Na G, né? G de 0. Bom, G de 0 é só pegar tudo enquanto que for x e substituir por 0. Então eu teria 0 ao quadrado, mais 5 vezes 0, mais 3. Então, resultado, 3. Simples assim.
né? Não tem nem muito o que discutir nesse caso. Né? Porque 0 ao quadrado é 0, né? 5 vezes 0 é 0. Então, o que me sobra é o próprio 3. A letra E, G de 2/3. Também substituindo tudo por 2/3, né? Tudo que for x. Então, G de 2/3 vai ser igual a menos 2/3 ao quadrado, mais 5 vezes 2/3, mais 3. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Todos os dois serão elevados ao quadrado. Agora, na multiplicação, eu vou multiplicar apenas aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Se eu tivesse um denominador aqui embaixo do 5, né? Aí eu multiplicaria embaixo. Mas como não, né? Então só vai multiplicar 5 vezes 2 aqui. Ficando assim. Menos 4, né? Menos 4 nonos, mais 10/3, mais 3. Aí a partir daqui, eu vou aplicar o MMC, né? Que vocês conhecem, que é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 9 e 3, né? Aí, qual é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 3? O quê? Pronto. O mínimo múltiplo comum de 9 e 3. É o 3, né, não? Pronto. Para a gente calcular o mínimo múltiplo comum, a gente vai fazer o seguinte. É igual aquela história de tirar MMC e MDC. Por causa que com só o 3 vai direto, vai chegar a 3, 3. Aí multiplicando tudo dá 9. Pronto. Mas vai ser isso mesmo. Então, para múltiplo comum, então eu posso fazer assim. 9 e 3, né? Se eu for dividir por 3, que é o que dá para fazer, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Se eu fizer agora por 3 aqui, né? Então, 3 por 3 vai dar 1. E abaixa esse outro 1 aqui. Aí eu multiplico esses dois carinhas, né? Esses dois números 3 aqui. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o mínimo múltiplo comum entre 9 e 3 vai ser o próprio 9. Então, vai ficar assim, ó. 9, né? Dividido por 9, que dá 1. 1 vezes menos 4, menos 4. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 10 dá 30. 9 dividido por 1 dá 9. Então, 9 vezes 3 vai dar 27. É mais ou menos isso que a gente faz na questão do MMC e MDC. Agora, vamos tentar resolver isso. Menos 4, mais 30, mais 27. Menos 4 mais 30 vai dar 26, né? Dá mais 26. Aí, mais 26 mais 27 dá qual resultado? 53. Pronto, exatamente. 53. Então vai ficar 53 nonos, né? Aí fala 53 sobre 9, né? Mas são 53 nonos. Agora na letra F. G de 5. Então, G de 5, então vai ficar aqui
g de 5 igual a menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, mais 3. Então, ficando assim, menos 25, mais 25, mais 3. Aí, de cara, você já pensa que vai dar zero mesmo, né? Porque eu tenho aqui duas coisas iguais com sinais diferentes, né? Com sinais opostos. Então, menos 25 mais 25 vai dar zero. Então, só vai me sobrar, né? Só para cancelar aqui. Então, vai dar 3. Ok? Aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada não, né? Aí, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Eu tava vendo aqui só a mensagem do Laênio, né? Que tinha saído porque ficou sem internet. Não, tudo bem. Então, nesse caso aqui, a gente já finaliza a nossa correção da atividade.